Povo de Deus, a paz do Senhor, amém, bom dia, mais um amanhecendo com salmos, e o nosso salmo de hoje é o Salmo 13, versículo 3, que diz o seguinte: Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, o livro de Salmos, eu já citei, algumas vezes aqui, tanto aqui em vídeo quanto em pregação, que o livro de Salmos, ele é muito profundo, Eu não digo só em questão de revelação, de coisas assim extraordinárias, que o céu tem para nossas vidas, mas eu digo a respeito do sentimento dos salmistas, de tudo que eles expressavam, fosse momentos bons, momentos ruins, eles sempre... Existem salmos que destacam, a extremidade da vida do salmista, da pessoa que escreveu o salmo, Ou a pessoa às vezes estava muito bem ou estava muito mal. E o lindo de tudo isso é que eles não escondem nada de Deus, nenhum detalhe, sabe? Eles falam mesmo, eles expressam, eles são sinceros, É o que Davi, em um dos seus salmos, por incrível que pareça, ele escreve isso, ele fala, que ele era alguém transparente, ele era alguém claro diante do Senhor, Que Deus olhava para ele e via dentro dele, via, a sua inocência, via a pureza das suas mãos. Tem uma passagem que Davi diz: e me examinastes e nada achastes. Então, assim, os salmistas em si, todos têm esse perfil de clareza com Deus, em seus salmos. Seja um cântico, seja uma oração, seja um desabafo. Irmãos, e nós temos que ter isso com Deus e também com as pessoas. Clareza. Ser claro, sabe? Não dá a entender, não falar em duplo sentido, não, entenda como quiser. Não, seja claro. Sabe? É não, é sim, é isso, é aquilo, é aquilo. Não omita, não aumente, não tire, não acrescente. Mas seja qual for a situação que você enfrentar, tanto com Deus como com as pessoas, seja claro, seja honesto. Fale do fundo do seu coração, expresse a sua alma, coloque pra fora, Aprenda a se despir, mas eu não digo fisicamente, Eu digo emocionalmente, espiritualmente. Aprenda a se despir diante de Deus e diante das pessoas. Porque assim, as pessoas podem não nos conhecer por dentro, mas Deus... É aquele versículo maravilhoso, Que Deus ele fala isso para Samuel. Samuel, eu não atento para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. Eu atento para o que está dentro do coração. Eu atento dentro, Samuel. Eu olho para o que está o interior. Porque, irmãos... Não tem ninguém na face dessa terra que nos conheça melhor do que Deus. Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai. E no próprio livro de Salmos diz que a gente era uma massa ainda informe. E Deus já nos conhecia, Deus já sabia quem era a gente. Então assim, não tem como. A palavra fala que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E aqui o salmista, ele rasga a sua alma diante do Senhor, falando, Senhor... Olha para mim e me responde, Ele requer, ele pede algo de Deus ali em oração para que Deus olhasse para ele, Para que Deus respondesse a oração, irmãos. E tem situações que a gente vai precisar realmente perseverar em oração. Tem pedidos, tem propósitos, tem problemas que a gente só vai conseguir vencer quando a gente perseverar. Acho que o livro de Lucas fala isso, E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes o homem e a mulher é até uma pessoa de oração. Até ora, até recorre a Deus em oração, até busca, até ali se lança. Só que não persevera, não permanece ali firme até a vitória acontecer. Às vezes a ansiedade, o desespero, para querer sair logo daquele problema, para querer sair logo daquela situação, às vezes não nos permite ser perseverantes, ser pessoas firmes, como a gente deveria ser. Olha o que a palavra diz: quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não está dizendo, irmãos, que o monte de Sião não vai passar por problema, não vai passar por vento. Está dizendo que o monte de Sião é firme. Está dizendo que ele está ali alicerçado, porque a pessoa que confia em Deus, ele não está isenta de problema. Pelo contrário, ela passa confiante pelo problema, sabendo que Deus é poderoso para dar vitória. E aqui o salmista ele faz uma petição profunda ao Senhor, uma petição bem intensa, quando ele fala o seguinte: não permita que eu durma o sono da morte.
ou o sono da indolência. E tem pessoas, irmãos, hoje, que às vezes você já vê no semblante dela, no semblante dele, que tá vivendo no automático, sabe? Não tem mais prazer na vida, não tem mais prazer nas coisas, não tem mais prazer nas pessoas. Eu não digo só em questão, né, da doença do século, né, que todo mundo sabe que é a depressão, mas eu digo num sentido geral da vida. As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas estão muito, sabe, tudo pra ontem, querendo ou não, a era, né, dos influencers ainda tá em muita ascensão, e tem muitas pessoas aí, às vezes, se quebrando na vida, porque quer imitar a vida de alguém, porque tá vendo alguém postando, alguém publicando, dizendo, né, que tá conquistando, que tá conseguindo, que tá fazendo, e às vezes a pessoa que tá vendo tudo aquilo, vê a vida dela parada, e ela começa a se frustrar, e começa a perder o prazer pela vida. E aqui o salmista, ele fala: Senhor, não me deixa cair no sono da morte, não me permita viver uma vida no automático, não me permita viver uma vida no fundo do poço, empurrando com a barriga, levando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, porque tem que fazer, porque tem que viver, porque tem que... Irmãos, entenda uma coisa, até máquina dá defeito. Se ela não for operada de forma, né, correta, se ela não for ali manuseada de forma correta, não tiver ali reparos, né, no tempo propício, o ser humano é assim, irmãos. E quem faz esse reparo em nós, quem faz esse ajuste em nossas vidas é Deus. Quando estamos cansados, afadigados, sobrecarregados, é Ele que nos alivia. Jesus declarou isso no livro de Mateus: Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, que eu tenho alívio para te dar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não precisa, irmão, empurrar com a barriga. Não precisa viver, ou melhor, né, agir como se fosse um morto-vivo. Às vezes só a pessoa tá ali, mas a alma dela, os sentimentos dela, os sonhos dela, o brilho no olhar já não existe mais. Porque tá indo, tá levando, né? Tá literalmente, deixa a vida me levar. E às vezes a vida tá levando ela por um caminho de um abismo que tá cada vez mais fundo. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que não tem abismo profundo que Deus não consiga nos alcançar. Não existe caminho tão longe que Deus não consiga nos trazer de volta, né? Eu costumo dizer que quando a gente se sente perdido, né, não é a gente que se acha, é Deus que nos encontra. Então, se você hoje se encontra nessa situação, irmão, de estar vivendo, né, de forma automática, de estar vivendo por viver, de tipo assim, tô indo, tô fazendo porque tem que fazer, porque tem que ir, porque tem que ir. Não, hoje eu lhe convido a você experimentar, a entregar tudo nas mãos do Senhor. Aline, mas eu já fiz isso, mas lembra do início do nosso vídeo? Mas tá confiando como deveria confiar? Porque quando eu entrego algo nas mãos do Senhor, irmãos, eu preciso confiar. Porque eu digo que eu entreguei, mas a ansiedade continua, o medo continua, a tristeza continua, o desânimo permanece. Uma vez que eu entrego a minha causa, irmãos, a minha situação nas mãos do Senhor, eu preciso entender que está no melhor lugar. E o que é que eu tenho que fazer agora? Procurar me alegrar, procurar me animar, procurar, né, estar mais perto da presença do Senhor. Para quê? Para que eu não venha me abalar, para que eu não venha cair no sono da morte. Então que neste dia, irmãos, que nessa mensagem, né, logo assim pela manhãzinha, você possa lembrar disso. Deus tem descanso, Deus tem alívio. Ele fala isso em sua palavra: lança sobre mim. Ele nem fala para trás, ele lança. Lançar o quê? Joga sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu, o Senhor, cuido de vocês. Então que neste dia, irmão, você possa lembrar disso, que tem um Deus que cuida de você. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Aleluia, Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada por essa direção, obrigada, meu Pai, pelo Teu zelo com as nossas vidas, obrigada, meu Pai, por mais uma vez nos lembrar, meu Pai, de quão maravilhoso é o Senhor. Deus, visita a vida dessa pessoa, visita a sua mente, o seu coração, arranca o peso, arranca o fardo, arranca o desânimo, meu Senhor. Se por acaso ela está enfrentando, Pai, alguma situação que está tirando dela, Pai, o desejo de viver, Deus, renova hoje, aviva hoje, derrama sobre ela, sobre ele, Pai, a Tua abundância de alegria. Deus, que essa pessoa hoje possa ser visitada por Ti de uma maneira muito especial. Senhor, muito obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém?